Sejam muito bem-vindos a esse comentário evangélico trazido pelo Núcleo Espírita Segue Jesus. Quem vai trazer esse comentário hoje, meu nome é Ana Meca, eu sou voluntária da nossa casa, e como nós ainda permanecemos no momento onde não podemos abrir as portas para que aqueles que sentem a necessidade ou que querem ouvir a palavra e ter um entendimento mais amplo sobre os ensinamentos de Jesus possam estar lá presentes, né, na nossa casa física. Então nós estamos levando através desses canais da mídia esses comentários. Então nós vamos nos preparar através de uma prece para iniciarmos este comentário. Então, nós vamos nos ligando bem a Jesus nesse instante, deixando as nossas preocupações e os nossos problemas de lado do nosso pensamento. Vamos voltar o nosso pensamento ao nosso Mestre Maior. Nós vamos sentindo toda a energia do nosso Mestre nesse instante, tocando os nossos corações, tocando o nosso ser, nos trazendo a paz, a serenidade, a confiança para que possamos continuar em nossa caminhada. E assim, pedimos ao Mestre de Amor que possamos dar por iniciado esse comentário evangélico. Então, hoje, o que foi nos pedido é sobre uma passagem, uma parábola, na verdade, né? De Jesus, onde ele fala, porque todas as parábolas, todos os comentários que ele fez através das parábolas foram para que a humanidade ali, o povo, né, a comunidade para quem ele falava, entendesse o que ele estava falando. Então ele usava a linguagem daquele momento. E depois, com os seus discípulos, né, aqueles que estavam com ele, sempre ele dava explicações mais amplas, mas porque eles eram e eram espíritos um pouco mais avançados do que a comunidade, a humanidade que vivia naquela época, onde Jesus esteve encarnado entre nós. E com esse ensinamento mais amplos aos discípulos, é porque eles já tinham condição para recebê-los. Então ele traz as parábolas e depois ele complementa, porque tudo na nossa vida depende do nosso momento de compreensão. Então não adianta falar para uma criança querer ensinar equações ou querer ensinar cálculos muito avançados ou interpretações muito mais complexas de uma literatura onde ela ainda está aprendendo a caminhar nos primeiros passos, a ler, a ler, aprender o alfabeto, aprender a escrever. Então, tudo vem a seu tempo, portanto, não se chega a uma universidade sem passar pelos ensinos fundamentais das escolas regulares. E assim, Jesus também, com todo o seu conhecimento, ele trazia para aqueles que tinham pouco conhecimento ainda uma forma mais simples para que eles entendessem como seria, como eles entenderiam aquele ensinamento, né, do mestre. Bom, enfim, com isso, ele traz isso que não se coloca uma candeia debaixo de um alqueire, porque candeia era um objeto que, seja através de líquido, né, ele gerava luz. Quando, né, colocado algum gás, ele gerava uma luz. E essa luz, ela tem que ser colocada no local onde clareasse o ambiente. Essa luz não era para alguém fazê-la funcionar e escondê-la debaixo da cama. Então, a luz, ela tem que irradiar sobre todo o ambiente. É assim que hoje nós que temos eletricidade entendemos. Nós temos as nossas luzes dentro dos nossos, da nossa casa, sempre no alto, né? Para que a gente possa clarear aquele ambiente quando a gente quer ele claro.
Então, e antigamente, na época em que Jesus esteve entre nós, muito antigamente, não havia eletricidade. Então, ele traz essa parábola para trazer que ensinamento? Tudo aquilo que nós vamos aprendendo no decorrer das nossas vidas e principalmente esses ensinamentos morais trazidos pelo nosso mestre maior, é para que a gente possa vivenciá-los e repartir com todos aqueles que temos oportunidade de estarmos repartindo esses conhecimentos. Seja no nosso lar, seja no nosso campo profissional. Esse conhecimento, essa luz do Evangelho, ela tem que ser ampliada, ela tem que ser dividida. Que me adianta eu aprender que uma coisa é certa, que eu preciso amar o meu próximo, que eu preciso respeitar o meu próximo, que eu preciso estar atento a não criticar o outro, a não julgar o nosso próximo. Se eu não posso estar falando disso e não vivenciando isso. Então, lembram-se que na época que Jesus esteve entre nós, ele exemplificava tudo que ele vivia, que ele ensinava. Então, ele exemplificava, né, dando o exemplo primeiro e depois, sim, dizendo a todos aqueles que estavam com ele qual era o ensinamento, o porquê que aquela cura havia acontecido, o porquê daquela atitude dele com relação ao próximo. E é isso que nós devemos fazer, porque não adianta nada. Nós irmos somando, eu preciso me melhorar moralmente, eu preciso ser uma pessoa mais ponderada, ser mais humilde, ser mais paciente. Primeiro, existem dois caminhos. Se eu não vivenciar, a minha palavra de nada vale. E se eu só fizer, mas não ensinar o caminho para se chegar e conseguir ser mais paciente, também de nada vale. Por quê? Porque não sou eu. Nós temos um compromisso com a nossa família, com os nossos amigos, com a nossa comunidade, com a nossa sociedade, onde nós temos que servir de exemplo. E se nós não servimos de exemplo, se nós guardarmos tudo isso, nós estamos apagando essa luz que foi nos dada para que a gente pudesse repartir com o outro. Se a gente não reparte, um dia essa luz pode nos ser tirada. Vamos trazer um pouquinho para o que nós estamos vivendo hoje, na nossa vida, com essa pandemia, onde nós temos diversos pontos de vista diferentes, uns dizendo, né? Não, isso é algo comum, vamos viver, mas nós temos que viver sim, mas com responsabilidade. Por que a nossa liberdade está sendo tolhida? E não é a liberdade de uma cidade, de um estado, de um país. É de um mundo, é do nosso planeta. E por que o homem está perdendo a sua liberdade? Nós temos que parar e pensar, o que nós estamos fazendo com a nossa liberdade? Nós sempre falamos que, e estudamos, entendemos isso, que não cai uma folha sem a permissão do Pai. Então, se nós acreditamos nisso, que não cai uma folha sem a permissão do Pai, é porque nós entendemos, sim, que nós temos que auxiliar para que as coisas boas aconteçam. Então, se nós estamos hoje privados da nossa liberdade, é porque nós contaminamos com o nosso pensamento, com as nossas atitudes, com a nossa falta de prudência, com a nossa invigilância.
a nossa liberdade que nos foi dada, nós não estávamos sabendo como atuar com ela. Então isso nos foi tirado nesse momento. Então ele fala que quando tudo que a gente nos será dado, se não for repartido e expandido, que é para isso que a gente recebe, o que a gente não distribui com o nosso próximo, vai ser nos tirado também, porque não é nosso. Então, a liberdade, ela é uma conquista do espírito. E para que isso ocorra, é preciso que a gente saiba dosar essa liberdade. Então, a gente sempre fala, né? Ouve falar isso. O nosso direito vai até onde começa o do próximo. Ele para ali. Ele não avança além dali. Então, que nós tenhamos que refletir isso, dessa importância de nós sermos os verdadeiros cristãos. Que é isso que Jesus nos ensinou. Ele não nos ensinou que religião seguir. Ele nem deu nome a nenhuma religião. Ele nos ensinou a sermos cristãos, a vivenciarmos todos os seus ensinamentos. E de que forma? Principalmente com o nosso próximo, aquele que está mais próximo de nós. Então, que nós possamos refletir bem sobre essa lição, que o quanto vamos começar a fazer reflexões. Poxa vida, é verdade, né? Quantas coisas estavam acontecendo e que precisou tolher essa liberdade. Quantas coisas nós já não aprendemos através desse momento onde tivemos que ter, né, que estar confinados, muitas vezes dentro do nosso lar, com a nossa família, que já vem de muito tempo, só que a gente não estava mais acostumado a viver em família, a viver o dia a dia com a diferença do outro. Porque nós saímos de casa, seja para trabalhar, seja para ir ajudar alguém, seja para ir fazer uma compra. Tudo era muito fácil, agora não. Estamos todos confinados e vivenciando o nosso dia a dia. Então, que sejamos essa luz, dessa candeia, que é isso que Jesus espera de nós, de todos nós, para que nós possamos realmente auxiliar, expandir esses conhecimentos e crescermos juntos. Darmos as mãos para aqueles que estão com dificuldade de olhar ou compreender o que está acontecendo. Então, que a paz de Jesus possa tocar a cada um e que ao deitar esta noite possam refletir o que eu preciso fazer, o que eu posso fazer para melhorar, para acalmar o coração do meu próximo. E assim nós começarmos a ter atitudes mais cristãs. Então, que a paz de Jesus estejam com todos. Então, nós vamos fazer uma prece agora para encerrar de agradecimento por mais essa oportunidade de termos estudado essa doutrina de amor, de podermos passar esses ensinamentos do Mestre, para que todos possam tocar e plantar cada vez mais essa sementinha nos corações, para que na hora que tudo isso aflore, nós tenhamos um mundo melhor. Fiquem em paz. Graças a Deus.